Boa noite, amigos. É o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, nesse dia 18 de março de 2024. Início de semana. Estamos com as baterias carregadas, cheias de energias, cheias de alegrias, principalmente por ter participado também de um almoço da turma do curso de formação de sargentos combatentes 72, lá na Grelhatos, no sábado. E eu reencontrei amigos que há uns 4 meses nós não nos víamos. Nós temos reuniões mensais. Isso reanima porque amigos dão um incentivo pra gente. E é por isso que eu peço que vocês, os nossos amigos e espectadores, além de assistir o nosso programa, que curtam, comentem, deem aquele like de positivo. Como você sabe, nós estamos sempre pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Esse aqui é o estúdio do preâmbulo. Mas lá, quando eu for interagir com vocês, nós teremos aquele estúdio 1. Na nossa sinopse, aí sim, é no estúdio 2. Qualidade de imagem assemelhado ao emissora profissional, mas não, nós somos uma emissora web. Não temos nem patrocinadores. Notícias? Claro que temos muito. Na área do esporte, o Grêmio venceu ao Caxias em 2-1 e agora na volta, na arena, o Grêmio deve empatar, mas se perder por 1 gol, penalidades. Já o Inter teve dificuldade, embora esteja com um excelente time, mas não passou pelo Juventude, ficou no 0-0. Um novo empate aqui vai para as penalidades, né? Então esse é o prognóstico que nós temos das semifinais do nosso gauchão. Vejam só a zebra que teve lá no Campeonato Paulista. Quem passou para as semifinais foi o Novo Horizontino, enfrentando o São Paulo, empatando em tempo normal, indo para as penalidades e venceu nas penalidades. A crítica é muito grande com aquele jogador, o Rames Rodrigues, que é um jogador do mais caro e com uma categoria, e ele se esquivou. Já foi uma polêmica para ele continuar no São Paulo, uma vez que ele havia dito que queria sair dos planos daquele time. Mas depois, diante de muita conversa, se acertou. Mas parece que ele não está muito à vontade. E a crítica sobre ele é muito grande, principalmente em razão desse resultado negativo. Na política, hoje pela manhã, pela convocação do presidente Lula, teve uma reunião ministerial com seus ministros para avaliar a queda de popularidade do presidente Lula diante do seu governo. Mas ele não deixou de falar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Chamou ele de covardão, mas ele foi para debater iniciativas e fala do governo anterior, que não tem nada a ver, mas isso, projetos ele tem muitos, gastos imensos. O Brasil está indo para uma dívida pública de 3 trilhões de reais. Isto é terrível. Aí ele diz que quer uma providência dos seus ministros, conclusão de obras, porque, segundo disse ele, as conclusões das obras poderão aumentar a sua popularidade. E não esqueçamos que vem aí eleições para prefeitos e vereadores, e 7 dos seus ministros devem apoiar candidatos a prefeituras que não do PT. São as coligações que esse governo tem. Mas, lembrando que de gastos, R$ 1 milhão por dia a cada viagem do presidente Lula. Isto é gasto pra caramba. Já o Rui Costa, que é o chefe de gabinete dele, disse que a queda é culpa da comunicação, mas é difícil divulgar
um produto ruim. Isso ele falando de como se porta a gestão do presidente Lula. Já o Geraldo Alckmin não gostou e disse que ele tenha calma no seu parecer durante as reuniões, que não cai bem. E realmente ele tem que ter uma preocupação que até aquela grande empresa que é sua defensora ferrenha, que é a Rede Globo, aquela que ganha o maior quinhão de verba publicitária do governo, agora começou a questionar as ações do presidente e achando que está difícil defendê-lo. E até pelas suas opiniões que é dado sobre atividades no mundo todo. É o caso da sua opinião quanto a Israel, que combate ao grupo terrorista, o Hamas. Agora, um governador, o Ronaldo Caiado, de Goiás, está lá em Israel e diz que vai divulgar ao mundo as atrocidades cometidas pelo grupo terrorista, o Hamas. Mas já o presidente Lula acha que não é bem assim, que Israel não tem direito ao revide, e também é corroborado pelo seu ministro de Relações Exteriores. Basta dizer que o presidente Lula é persona non grata lá em Israel. Mas alguns foram convidados, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que depende da autorização do Supremo Tribunal Federal de Alexandre de Moraes, mas o governador de São Paulo, Tarcísio, já disse e confirmou que irá em Israel, onde vai ver todos aqueles túneis, o que eles têm a mostrar que são obras do terrorista Hamas. E aquele grande ataque já está autorizado. Só agora eles não dizem a data para que não haja uma precaução do grupo Hamas, que está lá esperando um ataque. Com certeza vai acontecer. Mas eles têm uma maneira covarde de ser, que eles usam os palestinos, os civis, como escudo. E é por isso que Israel não quer divulgar essa data. Mas o grande ataque vai acontecer, com certeza. Agora parece que virou moda. Fuga de presos, né? 7 detentos fugiram lá do presídio de Itaiatinga, no Ceará, e saíram pela porta da frente. Aqueles 2 foragidos lá de Mossoró já se passaram mais de um mês. Os gastos imensos com o aparato de segurança pública já disseram a possibilidade de, inclusive, colocar forças do exército. Mas agora a grita está sendo grande. Não há razão para todo esse aparato policial à procura de 2 homens, e a população, na sua grande maioria, está à mercê e clamando por mais segurança. Além dos gastos imensos, alimentação, estadia, diárias, combustível, viaturas que poderiam estar no policiamento lá. Eu acredito que o Estado vai ter que pagar esse vale e abandonar essas buscas, porque até agora esses presos não foram localizados. Já disseram que agora ele havia invadido uma casa tentando pertences ou alguma coisa, mas não lograram êxito e continuaram na sua fuga. Foi as últimas notícias que nós tivemos. Mas eu também acho que não tem cabimento tantos gastos para a busca de 2 homens que mais cedo ou mais tarde serão capturados. Já que no nosso Rio Grande do Sul foram recebidos 480 mil doses de vacinas contra a gripe, para dar início à campanha de estratégia de imunização. Mas parece brincadeira, uma vez que cresce no Brasil os casos de Covid, cresce imensamente a dengue, e o governo naquela inércia sem igual, só dando orientações de como deve se portar a população. Basta dizer que a cidade de São Paulo, a maior do Brasil, nesta segunda-feira,
decretou estado de emergência pela dengue. Lembrando que só em 2024 nós já temos 1.684 casos no Brasil e 513 mortos. Esta deve ser a maior preocupação do governo na área da saúde, que tem uma ação maior, adquirir vacinas o quanto antes e o mais rápido possível. As outras imunizações ficam em segundo plano. Temos que atacar primeiro aquela que está crescendo no dia a dia, que são Covid e dengue. Falando de eleições, claro que não é aqui no Brasil ainda. Com cerca de 87% dos votos, Vladimir Putin venceu as eleições na Rússia e se mantém no poder até 2030. Mas é claro, ele eliminou ou excluiu toda a possibilidade de oposição, isto que lá também alguns foram inclusive barrados de irem votar, porque o voto lá não é obrigatório. Quem já o cumprimentou por essa vitória? A China, a Venezuela e a Coreia do Norte. Vocês acham que algum país aqui da América do Sul, mais um além da Venezuela, vai cumprimentá-lo? Com certeza. Imaginem quem será. Falando do nosso futebol e o gaúcho aqui, a torcida do Inter e torcedores não ficou muito contente com aquela jogada de marketing do presidente do Inter, do Alexandre Barcelos, de quando o Inter foi a Brasília jogar com Nova Iguaçu, expôs a sua ideologia política e deu ao presidente Lula uma camisa personalizada do Inter, o que causou um descontentamento imenso com muitos torcedores. Nas redes sociais chegam a mostrar os torcedores queimando a camisa do Inter. Colocando ideologia política no futebol, normalmente você vai desagradar muitas pessoas. E sabendo que aqui no Rio Grande do Sul a maioria das pessoas são de direita. E com isso essa jogada dele não deu certo. Agora o Inter atingiu um índice de um pouco mais de que 137 mil sócios, mas muitas pessoas, colorados, disseram que com essa atitude vão desassociar do Inter. Então, uma estratégia muito ruim, e no meu modo de ver, artistas, cantores não devem expor a sua ideologia política, podem dizer que apreciam um ou aquele candidato, mas não de uma maneira cega e ferrenha. Foi o que fez o presidente do Inter numa jogada muito infeliz, principalmente numa hora dessa que o Inter fez grandes contratações e aumentou o quadro de sócios, mas poderá dar uma esvaziada novamente, o que é lamentável para todos nós colorados. Hoje aqui na nossa região atingiu 35 graus, é um calor quase que insuportável. Mas ontem, lá no Rio de Janeiro, sensação térmica de 62,3 graus. E é terrível, mas diz que essa onda de calor logo deve vir amenizar e virão chuvas, segundo anúncios aqui no nosso estado. Havia previsões de tempestades, mas por sorte não aconteceram. Mas previsão de chuvas, esta sim. Aqueles manos cantores, Caetano Veloso e Maria Bethânia, criaram coragem e vão fazer uma turnê pelo Brasil. Mas eles vão fazer em espaços pequenos, onde não haja possibilidade de ter um grande público, porque eles estão acreditando de que não vão conseguir ter esse grande público. Você sabe que ele apoiou o presidente Lula e com isso muitas pessoas deixaram de admirá-los também como cantores. A ideologia política aqui impera no caso. O Felipe Neto, aquele que ganhou muito dinheiro e primeiro se alavancando com as criancinhas, mas agora, depois de defensor ferrenho do Lula, ele começou
de novo a fazer críticas. Primeiro ele tinha pedido um arrego para os bolsonaristas, mas agora ele ficou apavorado com aquele lançamento do deputado federal Ramagem ao governo do Rio, mas ele achou por bem criticar a diretoria da escola de samba lá do Espaço de Mocidade Independente de Padre Miguel. Ele diz que é a sua escola de samba de coração e que isso denegriu a imagem dela porque botou político, porque é um ambiente carnavalesco. Mas é que ele não tem o que falar, ele aproveita e fala isso aí. Ele já é um milionário com certeza, mas lembrando que o seu conceito está caindo dia a dia. Patrocinadores já não querem mais patrocinar qualquer evento feito por ele. Redes sociais, ele ainda sobrevive, mas não sabemos até quando. Mas a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, não perde por fazer confusões, né? Lá no Rio Grande do Norte, ela é entrevistada por um repórter. Claro que ele é do MBL, né? E também vai se valer disso. Mas ele só perguntou para ela, claro que ela ficou ofendida, o que ela achava do aumento de feminicídios no governo do Lula. E ela disse que estava dentro do normal. Ele disse, não, os números dizem que aumentaram bastante. Ela disse, então você é bolsonarista, e tudo, já começou a ofender o pessoal que é do Bolsonaro, sendo que o MBL não é bolsonarista. Mas partiu para cima desse repórter o deputado federal Fernando Mineiro, lá do Rio Grande do Norte. Mas ele diz que ele é useiro e vezeiro de fazer confusões, diz que lá ele faz muitas. Depois ele alegou que ele estava em legítima defesa da Gleisi Hoffmann, ali próximo ao aeroporto. E ela disse que por algum tempo ela demorou, aí foi fazer um registro policial, que é nada. Ela foi ser orientada pelos advogados do partido para que se vitimizasse e dissesse alguma coisa que depusesse contra o presidente Bolsonaro. Não tinha nada do teor, mas ela aproveitou dando uma entrevista, dizendo que demorou um pouco para fazer o registro policial, que vai fazer com que esse repórter seja preso. Ela já é até lei, ela é a lei, ela é dura, diz que vão prender esse jornalista e tentando federalizar o crime, dizendo que ia levar para a Polícia Federal, quando que no âmbito dessa aí é da delegacia local, nada a ver. Mas ela aproveitou para descarregar o seu veneno ao ex-presidente Bolsonaro. Eles não aguentam. Eles falando, eles têm de falar do ex-presidente Bolsonaro e falando do golpe, como diz o presidente. Eles não cansam de falar isso. Decisão da justiça ainda não houve, mas eles já decidiram. A esquerda é dessa forma. O pré-julgamento é imediato, mas quem for da direita, os outros passam batido. Um pouco de futebol. O presidente do Corinthians foi impedido de embarcar para o sorteio da Sul-Americana por causa da vacina. Já o jogador equatoriano Ener Valencia foi cortado da seleção do seu país em razão da lesão que sofreu no dia de ontem no seu tornozelo. Quanto a problemas elétricos que nós estamos tendo aqui no nosso estado, inclusive estão tendo picos de corte de luz, a CE Equatorial, que é quem transmite energia ao nosso estado, ela é a penúltima no ranking das distribuidoras de energia do Brasil. Vejam só a colocação em que ela se apresenta. Apesar que aqui no Rio Grande do Sul, sobre o tempo, ainda existe o alerta de potenciais tempestades, principalmente no oeste e no noroeste do nosso estado. Já Porto Alegre começa a campanha da vacinação contra a gripe nesse dia 25 de março. O
plenário inicia a análise da PEC sobre drogas nesta terça-feira. Já o relator da CCJ, ele diz que vê nas pessoas que tem o desejo, o povo tem desejo de criminalizar o uso e a posse de drogas. Um pouco de futebol? O presidente do Corinthians foi impedido de embarcar para o sorteio da Sul-Americana por causa da vacina. Já o jogador equatoriano Ener Valencia foi cortado da seleção do seu país em razão da lesão que sofreu no dia de ontem no seu tornozelo. Las Vegas é um sonho, mas vejam essa notícia, o que o vício traz, vício de jogos, de todos tipos de vício. Aquele cantor famoso Bruno Mars, ele acumula uma dívida de 250 milhões em cassinos de Las Vegas. Já no Mar da China, a Coreia do Norte disparou vários mísseis para testes. Já o ditador o Kim Jong-un anuncia sua filha como possível sucessora. Quem diz isso é a Coreia do Sul. Ainda falando da primeira reunião ministerial deste ano, o Lula diz que o governo ainda tem que fazer muito mais, e eu tenho certeza disso. Mas ele também já afirmou, não pode esquecer, presidente Bolsonaro, que o suposto golpe de Estado não ocorreu porque Bolsonaro não teve coragem de executar aquilo que planejou. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos investiga também o aumento de células nazistas, mas lá no estado de Santa Catarina. Morreu um nome extraordinário do nosso rádio e do locutor e narrador esportivo, o Marco Antônio Pereira, aos 67 anos. Para terminar, um grande aparato policial, organizado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, apoiado pela Brigada Militar para cumprimento de vários mandados de prisão, de busca e apreensão. Foi no Vale dos Sinos, e pelo menos 32 pessoas foram presas nesta operação que mira uma facção ali do Vale dos Sinos e começou com a morte, a origem de toda essa investigação, com a morte de um motorista de aplicativo. Mas vamos lá ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, que os nossos amigos já estão interagindo conosco. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios.
o estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, boa noite. Finalmente estamos ao vivo. Eu pensei que teríamos muita dificuldade no início porque estava bem oscilante a nossa internet. Mas hoje, um dia especial, não podíamos deixar de transmitir essa nossa live. Inclusive hoje um prejuízo de imagem, o sinal oscilante, e eu pensei que não íamos conseguir fazer essa edição. Mas hoje nós temos uma data muito especial. O nosso amigo espectador assíduo que está sempre conosco, o Laurino Nispit, aquele que reside ali em Nova Santa Rita, está de aniversário. Não podíamos perder esta oportunidade, principalmente para um amigo dessa envergadura, embora que todos tenham uma igualdade de valores, mas aquelas pessoas que se dedicam mais, que estão sempre conosco, merecem uma atenção também maior da nossa parte. E eu não posso deixar de cumprimentá-lo, que eu sempre chamo um pequeno grande goleador. Ele, segundo ele nos informou, ele teve uma infância sofrida e agora tem uma vida social muito ativa, uma família muito legal. Tudo isso soma para que seja um cidadão de bem, além de que ele atua e muito nas mídias sociais. Amigo Lauri, parabéns, muitas felicidades nesse dia e em todos os outros que virão à frente, porque realmente tu mereces muita saúde para que tu continue, principalmente, praticando esse esporte que tu faz e muito bem. Hoje também nós tivemos um sorteio da Sul-Americana. O Inter ficou na chave C e o seu primeiro encontro com o adversário será lá na Argentina. É o Belgrano, será no dia 3 de abril. A chave dele ficou, a chave C, ficou o Inter, o Delfim do Equador, o Belgrano da Argentina, que vai ser o seu próximo primeiro adversário, e o Real Tamayapo, lá da Bolívia. E isso aí é na área do esporte. Logo nós falaremos também na área essa é a Sul-Americana, da Libertadores, mas aí nós vamos nos agradecer e nos informar diante das informações que o nosso expert na área do esporte, que é o Alexandre Marques, nos deu. Também há um pouco de notícia que a Justiça Espanhola está avaliando se o nosso ex-atleta da seleção brasileira, o Daniel Alves, pode deixar ou não a prisão. Já um problema grave que está acontecendo lá na faixa de Gaza, na Palestina, a falta total de alimento, e poderemos ter uma mortes em massa são iminentes. Isso quem informa é a ONU. Agora sim, vou lá no estúdio 1, em que nós temos que respeitar a ordem cronológica, embora que tenhamos começado um pouco mais tarde, mas não vamos nos aprofundar.
vamos encerrar o nosso programa às 22 horas. Quem deu o primeiro toque que chegou conosco, a Janei Lima. Ela é componente do Casal 20. E o seu esposo, o capitão Henrique da Silva e Silva, foram os dois primeiros a interagirem conosco, e nos dando uma boa noite a gremistas e colorados. Os gremistas estão numa situação melhor, venceram o primeiro jogo, o Inter, com um empate, está tudo igual. Então é um jogo muito duro para ambas as equipes, porque pelo que a gente viu, o futebol está muito igual. O Inter teve uma dificuldade imensa. O Grêmio superou um pouco mais em qualidade ao Caxias, mas está muito igual essa competição e tudo pode acontecer, apesar que o futebol realmente é dessa forma, é uma caixinha de surpresa. Mas é isso aí, com certeza vai ser difícil tanto para Grêmio como para a Inter, que é o que a gente espera, que a lógica do futebol, embora que a lógica não persista na íntegra, é que seria a dupla Grenal a se classificar. Mas depois o Alexandre Marques disse assim, o Inter ficou no grupo C, com o Belgrano da Argentina, o Delfim do Equador e o Real Tomayapo da Bolívia. Depois ele disse assim, começando o sorteio agora da Libertadores, o Grêmio também ficou no grupo C, que logo ele já vai dar para nós. Nesse meio tempo, entrou o filho do Casal 20, o Thatcher Lima e Silva, filho do Henrique e da Janei. Obrigado por estar conosco. Boa noite, Batman. Uma vez eu fui lá na residência dele com a camiseta do Batman e agora pegou. Tudo bem, mas vale tudo, não tem problema nenhum. Nós não somos a geração de papel. Muito bom essas brincadeiras e é salutar. Muitas pessoas não gostam, mas a brincadeira e o lazer é algo que faz sempre que nós tenhamos mais vitalidade, mais alegrias, e sorrir é muito bom. Eu pouco sorrio, mas não quer dizer que isso eu recomendo às pessoas. Sorrir é bom e ajuda muito a mente e também o organismo, e disseram que até os músculos da face ajudam. Vejam só o que é a nossa natureza. Depois entrou o Zé Sanguiné, aquele coloradaço, e ele diz assim, boa noite, meu povo, telespectadores do programa Pauta Livre. Eu já curti e já acionei o sininho. Então, obrigado, é isso aí. O Alexandre Marques daí nos deu o sorteio que eu havia pedido. Ele aconteceu agora, enquanto nós estávamos no programa, e ele está nos dando aí a chave do Grêmio Porto Alegrense, esse na Libertadores, que é um estágio maior do que a Sul-Americana, né? Ficou o Estudiante de La Plata, lá da Argentina, o T Strongest da Bolívia e o Huachipato, esse do Chile. Então, assim, esse foi o grupo do Grêmio na Libertadores. Muito obrigado. O Zé Sanguiné, coloradaço que é, e ele diz assim, vergonhoso meu Inter, estou desanimado. Ia me associar e desistir. E até esse comentário que eu disse que a iniciativa ideológica e infeliz do presidente do Inter em presentear o presidente Lula com uma camisa personalizada do Inter, quando na ida e a vitória do Inter lá em Nova Iguaçu, em Brasília, no Mané Garrincha, e ele achou por bem com sua editoria presentear o presidente Lula, o que causou um desconforto a muitos colorados que sabem que aqui no Sul a maioria é opositor à maneira de governar do presidente Lula. E com isso eu acho que é uma estratégia, um tiro no pé. Acredito que muitos torcedores, principalmente aqueles raízes fanáticos, deverão dar uma pausa no Inter, pelo menos enquanto ele estiver na diretoria. Eu não aconselho, eu acho que isso aí é uma atitude dele, mas não deve interferir na equipe. Mas ele foi eleito recentemente, vai ficar ainda um tempo na gestão, e o time precisa da torcida. Eu sou colorado, vou continuar torcendo. Claro que mesmo sendo antipático à atitude do presidente, mas temos que torcer. Ele é uma pessoa e o clube é uma entidade
é algo que supera o homem. Se o homem comete erros, a entidade continua viva e forte. O Laurino Spitz disse boa noite, amigo Severo. Um like, um clique no programa Pauta Livre e um abraço a todos os telespectadores. Aí eu perguntei, porque lá nas redes sociais eu vi cumprimentá-los, cumprimentos a ele, dizendo que ele estaria de aniversário. Mas como ele não bota alguma coisa dos seus dados lá, eu fiz o questionamento aqui e ele confirmou que ele está de aniversário hoje. E eu já o parabenizei por escrito e agora estou parabenizando também ao vivo. Laurino Spitz disse assim, sim, amigo Severo, eu estou fazendo hoje 55 anos. Não postei nada hoje porque é imensa a quantidade de felicitações e eu gosto de responder a todos com a mesma atenção e carinho. Realmente, isso aí é algo que é ideal. Hoje a vida é muito agitada e às vezes mesmo que a gente tenha vontade de fazer alguma coisa ou atender a todos com a mesma precisão, não é possível. A gente faz o que é o possível e o impossível para seguir essa rotatividade da vida. Basta dizer que a gente diz, já é mês tal, agora já estamos em março, então a velocidade do tempo hoje parece maior do que antes. Não, é que agora as atividades são muito maiores, a tecnologia nos puxa para que nós tenhamos cada vez mais e mais atividades. E o Lauro disse assim, só postei algo referente à minha infância para provar que ter fé e trabalhar com dedicação e confiança em si mesmo é possível vencer barreiras adversas em nossas vidas. E ele diz assim, obrigado, amigo Severo, pela atenção e pela amizade e por tantas coisas que aprendo com você. Aprender é recíproco. A gente sempre aprende tanto de um lado quanto do outro, com notícias, com informações, com a maneira de viver. E o que a gente só tem que ter esse discernimento de dividir tudo o que se vê numa outra pessoa ou em alguém que está nos dando a informação, o que é de qualidade e o que é de defeitos. A gente, captando o que é de qualidade, só soma no nosso ser e na maneira de viver. E tu tens muitas qualidades, nos ajudem muito e a gente troca. Eu digo, quem tem conhecimento e não transmite aos outros, fica como numa ostra, não vale a pena. Esse conhecimento não é aberto às pessoas. E a gente tem que difundir. A vida é curta. Então aquilo que a gente sabe, esqueçam a ambição e o egoísmo do ser humano. Isso é típico do ser humano. Vamos esclarecer e a gente faz, se possível, ajudar e transmitir algo que a gente possa. E vocês cabe captar o que é útil ou não. O Alexandre Marques, expert na área do esporte, do Expresso da Várzea, agora, depois de ter passado toda uma temporada lá no litoral, em Cidreira, agora veio a vida normal, está na zona norte de Porto Alegre. Ele diz assim, Severo, com relação aos jogos das semifinais do Gauchão, o Grêmio teve dificuldades com o Caxias, mas venceu. O Inter não teve o mesmo desempenho de outros jogos e empatou. Ficou de bom tamanho. Eu também disse que isso aí foi vantajoso para o Inter, que realmente com um time que ele tem, um time muito bom, embora que 3 jogadores contratados não podem jogar no Gauchão, estavam assistindo. Quando eles vierem vão somar mais com certeza, mas mesmo assim, em questão financeira, de qualidade técnica, não tem como a dupla Grenal não superarem a dupla Caju, mas futebol é dessa forma. O Alexandre Marques diz assim, jogos de volta, o Inter vai enfrentar o Juventude lá no dia 25, é uma segunda-feira, e o Grêmio já vai enfrentar o Caxias aí no dia 26, que será numa terça-feira. Muito obrigado por nos dar essas informações que são muito úteis, Alexandre Marques. Até vou dar uma ajeitada aqui na minha câmera, não nessa aqui, mas numa outra que vocês não estão vendo, que é o Estúdio 2. Nós não podemos vacilar aí e nem apresentar de uma maneira. Agora eu acredito que tenha melhorado e é para lá que vou. Agora estou aqui no Estúdio 2 para ver um pouco da nossa sinopse, embora que já estejamos quase ao término do programa. Agora são
21 horas e 48 minutos. Como eu já falei para vocês, embora que começássemos um pouco atrasado em razão da internet, mas já que não cumprimos o horário no início, vamos cumprir o horário no final. Também um pouco de política, né? Porque o programa é variado, é pauta livre. Se você não gosta de esporte, traga para outro lado, vamos para a política. Nós estamos aqui para isso. As vaias de um prefeito, ao prefeito em Porto Alegre, durante a visita do presidente Lula, lá na sexta-feira, no dia 15, o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário perguntou: quem é o Melo? É que o Melo estava sendo vaiado. E ele perguntou: quem é o Melo? Ele diz: Melo sou eu, sou o prefeito de Porto Alegre. É, isso aí foi até hilário, até soou hilário isso aí. A primeira-dama Janja agora já retornou, mas ela esteve lá na ONU e ela representando o Brasil como socióloga. Não citaram nada dela ser esposa do presidente Lula, nada a ver com nepotismo. Eu vou dar um joguinho aqui na câmera. Agora sim, melhorou aí. Temos que estar fazendo os ajustes técnicos durante o programa. Prefeito de Lajeado, esse não deixou de graça. É o Marcelo Calmo. A Marcelo Calmo, ele diz assim, ó, sobre a visita do presidente Lula aqui no nosso município, que é em Lajeado, ficou só em promessas, sem dar soluções esperadas e prometidas. O que ele esperava, uma providência quase que imediata, é a dragagem do rio, que ajuda muito para coibir novas inundações, mas isto não foi consagrado. Aqueles cantores, o Léo Santana e a Ivete Sangalo, vão fazer um show no Mineirão, lá em Belo Horizonte. Será no dia 26 de março. Mas eles vão testar a sua popularidade. Eu acho que vai ser ruim para ele, mas tudo bem. Tudo está valendo. Esses artistas que pleitearam e muito a eleição do presidente Lula agora estão sofrendo. A possibilidade de danos também nos cabos subaquáticos por atitudes de rebeldes Houthis lá no Mar Vermelho poderão afetar e deixar a nossa internet do mundo inteiro, não só a nossa, do mundo inteiro, mais lenta. Nós, lembrando que nós temos 17 cabos que há aqui em Fortaleza, no Ceará, e uma usina de dessalinização da água, que é muito próximo desses cabos, quando que noutros países eles são bem distantes desses cabos aí que poderão prejudicar. Então o pessoal pensa que é só por satélite a internet, não. Ela também vem por cabos submarinos e pode acontecer um caos nas comunicações mundiais da internet. Um sucesso para o Elon Musk, aquele que é o segundo homem mais rico do mundo. Ele perdeu o cargo de ser o primeiro, que um francês superou ele, que ele lançou o satélite Starlink, e esse permite que iPhones e Androids realizem chamadas de qualquer lugar do planeta. Então, aí consegue superar os cabos subaquáticos. Eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o nosso amigo Lauri, o aniversariante do dia hoje, disse assim, amigo Severo, lá no sábado passado, às 16 horas, no campo do Boa Vontade, tivemos um jogo pela Copa da Amizade 3, aonde o Boa Vontade venceu e goleou em 7-1 ao Marcílio Dias. Essa é uma competição que nós tivemos lá no dia 16. Está acontecendo em Canoas. Copa Amizade 3. Parabéns, viu? Laurino Spitz, além de ser encarregado das mídias sociais, também joga no Boa Vontade. Então ele é um dos participantes dessa sonora goleada que foi dada ao Marcílio Dias. Obrigado pela informação, Lauri. Mas vamos dar uma continuidade, quase 21 horas e 52 minutos.
Se vocês forem interagir conosco, se aligerem, porque já estamos quase ao término do serviço. Do que serviço? Nada, isso aqui não é serviço, isso aqui é lazer do programa, digo eu. Mas também o presidente Lula vai ter uma dificuldade política. Como vocês estão sabendo, logo nós teremos eleições para vereadores e prefeitos e poderão, por exemplo, 7 ministros, por causa dessas coligações que não são petistas, mas são do governo Lula, e eles deverão apoiar candidatos que são oposição ao PT em seus estados ou em seu partido. O Rio de Janeiro bateu um novo recorde, falando desses calorões todos aí, foi sensação térmica de 62,3%, foi num bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, o maior recorde depois de estar desde 2014 fazendo a leitura de temperatura e sensações térmicas. Então, com essa aí, basta dizer que as pessoas, foi lá no domingo 17, as pessoas tomavam banho no chafariz das praças. Mas, falando de política, foi eleito o Vladimir Putin. Será que vocês tinham alguma dúvida? Eu não tinha. Bom, ele é acostumado a eliminar os seus opositores ou amassá-los de uma maneira tal que eles não tenham coragem de desafiá-lo, e foi o que aconteceu. Embora que lá o voto não seja obrigatório, mas 87 dos votos foram para Vladimir Putin, e com isso ele assumiu o 5º mandato lá na Rússia, e ele vai se manter presidente até 2030. Caso algo não aconteça, eu acho que vai ficar ainda mais tempo. Os manos cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia, eles são irmãos, né? Eles criaram coragem e vão... Vou dar uma hidratada na garganta aqui. Faltando 5 minutos para o término do programa. Como eu ia dizendo, Caetano Veloso e a Maria Bethânia, eles vão fazer uma turnê, de shows. Mas eles vão fazer esses shows em casas de shows e não grandes eventos, tipo em estágio. Eles querem testar a sua popularidade, mas a coisa não está nada boa para ele. Mas então é por isso que eles vão fazer em pequenos ambientes, e aí a coisa não parece tão feia como eu acredito que vai ser. Aquele também influenciador milionário, o Felipe Neto, ele criticou agora a diretoria da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, que, segundo diz ele, era sua escola de coração, por fazer aquele evento do lançamento da candidatura do deputado federal, o Ramagem, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Aquele local nunca viu tanta gente quanto foi lá no sábado. Mas como ele é uma sanguessuga, ele vive só em função de fazer crítica aos outros. Antes ele agradava as criancinhas, mas agora ele cresceu, pelo menos na idade, na maneira de se portar. Ele se tem como menininho que só tece críticas às outras pessoas e como sempre, ele expele o seu ódio contra Bolsonaro. E agora não é de antes. Agora ele é aliado ao presidente Lula. Já lá no Rio Grande do Norte, a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, questionou um repórter do MBL, não é do Bolsonaro. O MBL não é partido que apoie o presidente Bolsonaro. E esse rapaz interpelou, dizendo se o que ela achava do aumento de feminicídios. O que ela veio com muita arrogância: você é bolsonarista, você é fascista. E com isso, e ele insistindo,
Aí um deputado federal lá do Rio Grande do Norte, Fernando Mineiro, avançou e agrediu esse jovem repórter. Mas depois que, com o tempo, ela declarou que ia registrar a ocorrência. Claro que esse tempo é para ser orientada pelos advogados petistas para que se faça vítima. E ela já aproveitou para malhar o presidente Bolsonaro, que ele está sendo acusado e afirmando que ele planejou um golpe que não aconteceu, mas tudo eles aproveitam, tanto ela como o presidente Lula, para malhar o ex-presidente Bolsonaro, que não sai da sua mente noite e dia. E outra aberração, ela disse que ia federalizar aquele ato contra ela, ia acionar a Polícia Federal e com isso a Justiça Federal. Mas ela não sabe que isto aí, claro que ela sabe, mas ela disse para fazer o seu grau. O grau não tem cabimento. Hoje pela manhã, 7 detentos. Hoje pela manhã foi a reunião ministerial do presidente Lula. Mas 7 detentos fugiram do presídio de Itaiatinga, lá no Ceará. Isto foi ontem, no domingo. Saíram pela porta da frente. Então, a gente acredita que possam ter facilitado essa fuga. Mas nessa segunda, lá em São Paulo, eles decretaram agora o estado de emergência pela dengue. Só para lembrar números, o Brasil já tem 1.684 casos comprovados no Brasil e com isso 513 mortos. O Ronaldo Caiado, aquele governador de Goiás, que agora já esteja acreditando que ele seja o candidato pelo PL à presidência da República, uma explicação lógica é que o Tarcísio de Freitas seria o homem ideal. Mas ele saindo de São Paulo, que é um estado da governança de São Paulo, que é um dos estados mais fortes do Brasil, e isso poderia deixar esse cargo a um esquerdista. Então eu acho que o Tarcísio, com a excelente governança que ele faz em São Paulo, seria um desperdício colocá-lo como eventual candidato à presidência da República. Então Caiado está correndo por fora e eu acredito que deva ser, no momento, é hoje, né? Hoje na política, o candidato à presidência pelo PL. O Romeu Zema é um empresário rico e eu acredito que também ele não tem uma grande bagagem política. Tem uma boa administração, com certeza, lá em Minas Gerais. Mas com isso, eu vou encerrando o programa Pauta Livre no dia de hoje. Tudo tem início, meio e fim, o nosso programa não é diferente. Então, nessa segunda-feira, tivemos transtorno na internet, começamos um pouco tarde, mas no fim ainda deu um bom programa. Hoje nós só temos que parabenizar o nosso aniversariante do dia, que é o nosso amigo Laurino Nispit. E desejando que vocês fiquem com Deus. Hoje é dia 18, então o nosso próximo encontro será lá na quarta-feira, dia 20, às 21 horas. Eu aguardo vocês. Até lá, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus e o nosso encontro está marcado. 21 horas da quarta-feira, eu estarei aqui aguardando vocês no Pauta Livre.